Oi pessoal, tudo bem? Trago esse assunto crimes financeiros, um assunto polêmico, um assunto bastante técnico e eu acho que para os brasileiros trazer esta linguagem mais simples vai ser uma grande contribuição. Eu vou falar de crimes financeiros em vários aspectos, começando pela forma como nós combatemos esses crimes. Vejam que os crimes financeiros geralmente envolvem sempre uma corporação, seja ela financeira ou não. Tá? Sendo financeira, o principal combatente vai ser o Banco Central do Brasil, porque o Banco Central do Brasil é o órgão que fiscaliza as instituições financeiras. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de uma modalidade de crime financeiro muito comum, que envolve aí corretoras de câmbio. Tá? Então, nas pesquisas que eu fiz, nos levantamentos que eu fiz nos jornais, nas reportagens feitas pelos grandes profissionais da área jornalística, o Banco Central do Brasil hoje ele faz fiscalização remota de corretoras de câmbio através de um sistema denominado Siscom. Tá? Então, vocês sabem que as corretoras de câmbio são geralmente muito utilizadas como mecanismo de lavagem de dinheiro. E para o Banco Central do Brasil é muito fácil hoje, através do Siscom, fazer uma varredura nessas corretoras a fim de detectar indícios, né, de operações suspeitas dentro dessas instituições financeiras. E é claro que um dos maiores interessados no combate, junto com o Banco Central do Brasil, é o Ministério Público. O Ministério Público, através da promotoria de seus procuradores, tem interesse pleno em desenvolver esse assunto, em investigar esses assuntos, porque são lesivos à sociedade brasileira. E além do Ministério Público, a Polícia Federal, o grande trabalho que esses policiais fazem ao receberem mandado de busca e apreensão, coletar provas, trabalho fundamental para que este crime seja, de uma certa forma, materializado. É que eu trago o exemplo da corretora porque essas corretoras elas podem fazer algumas atividades suspeitas. Geralmente o fazem através do CPF, né? O CPF é o que? A forma como a Receita Federal nos identifica. Então imagine que uma corretora de câmbio está fazendo vários registros, né, de CPF com o mesmo endereço. Isto para o Banco Central do Brasil é uma atividade suspeita. Como é que pode? Vários CPFs no mesmo endereço. Tudo bem, eu posso ter o CPF da minha mãe, do meu pai, da minha filha, moramos no mesmo endereço, mas 30, 40, 50, 60, aí já fica realmente bastante estranho. Há também situações de CPFs cujo endereço é o terreno baldio. Puxa vida, determinadas pessoas que estão cadastradas na corretora moram em terreno baldio. E hoje é muito fácil pegar isto porque temos o recurso do Google Maps. Então o Banco Central do Brasil faz uso, por incrível que pareça, do Google Maps para identificar esse tipo de operação suspeita. Tem um outro detalhe interessante que já foi apurado aí nas investigações feitas pelo Banco Central e Ministério Público, o CPF de pessoas mortas, ou seja, pessoas mortas operando na corretora de câmbio. Vejam que engraçado. Mas na realidade não tem graça nenhuma nisso. É crime. É crime porque essas corretoras elas fazem a compra de dados do varejo, pagam uma quantia justamente para ter acesso a esses CPFs diversos e realizar as operações que pretendem usar como estratégia de envio de dinheiro para fora do país, ou seja, lavagem de dinheiro. E elas o fazem através do acesso aos CPFs das pessoas. Temos outro detalhe interessante que envolve o Banco Central do Brasil, que é o seu Departamento de Supervisão e Conduta. Você pode estar se perguntando, mas não avaliaram o gestor dessa corretora? Não fizeram uma avaliação dele? Em geral, o Banco Central do Brasil faz. Então ele tem um departamento de supervisão e conduta que exerce exatamente este papel. Faz avaliação da capacidade técnica e da idoneidade
monitorando a gestão deste profissional, desde o início que ele entra até o momento em que ele sair da instituição ou for até afastado pelo Banco Central do Brasil. Vai ficar, portanto, inabilitado. Esta avaliação está prevista na Lei 4.595 de 64, que criou o Conselho Monetário Nacional do Brasil, ou melhor, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Foi a famosa reforma bancária de 64. E nós temos na resolução 4.505 do Conselho Monetário Nacional também menção à expressão reputação ilibada. Então, desde 64 há preocupações em relação a isto por parte do Banco Central do Brasil, que desde 2002 já afastou das suas funções 364 administradores de instituições financeiras. Então a coisa tem funcionado relativamente bem. Em relação à Polícia Federal, o que é que nós temos a dizer? A Polícia Federal, como já mencionei anteriormente, ela tem muito interesse em desvendar essas modalidades de crimes, vai fazer uso dos mandados de busca e apreensão expedidos pelos juízes, e além disso ela vai fazer o rastreio das offshores. O que são offshores? São empresas constituídas em paraísos fiscais. Então, por exemplo, o criminoso faz uso de uma corretora de câmbio aqui no Brasil, faz todas aquelas operações falseadas e remete dinheiro para uma offshore no exterior. Então, aí estamos diante de uma típica operação de lavagem de dinheiro. Nós consideramos também como entidade combatente a própria Comissão de Valores Imobiliários. Por que isto? Porque a Comissão de Valores Imobiliários ela é uma autarquia federal com poderes para intimar pessoas envolvidas em crimes no mercado de capitais. E é evidente que vai abrir processo administrativo com o objetivo claro de materializar a prova. Então, esse processo administrativo vai ser muito importante. Vejam que qualquer crime cometido no mercado de capitais, como por exemplo o tráfico de influência, não deixa de ser um crime financeiro. Alguém se beneficiou financeiramente dessa operação. Nós temos também o Ministério Público, que faz uso de um atributo bem interessante, responsabilizar as empresas de auditoria. Então é claro que se em uma instituição financeira estão ocorrendo fraudes, essas instituições financeiras publicam balanço, certo? E são auditadas. Por que a empresa de auditoria não detectou a operação irregular? Elas dizem que elas não são responsáveis por isso, que elas simplesmente verificam se os lançamentos contábeis respeitam os princípios contábeis geralmente aceitos. De uma certa forma tem fundamento, mas o Ministério Público não quer nem saber e já levou uma empresa de auditoria a ser condenada, inclusive com seus bens sendo arrestados. Interessante, né, também nessas operações feitas pela Polícia Federal, Ministério Público, o atributo aí da quebra do sigilo bancário. Por que quebrar o sigilo bancário é importante? E se você não quebrar o sigilo bancário, você não consegue verificar as operações feitas entre as empresas ou entre as pessoas. Então é muito comum nessas operações detectarmos importações fictícias, ou seja, operações de câmbio totalmente fraudadas, irregulares, feitas inclusive por empresas fantasmas. Então quando a gente fala de crime financeiro, a empresa fantasma ela está presente na operação, a corretora de câmbio ela está presente também na operação, além da offshore. É claro que se a importação é fictícia, esses produtos nunca chegavam ao país, então ficava claro que o objetivo era remeter lucros para o exterior, através dessa atividade criminosa para as empresas sediadas em paraísos fiscais, ou as famosas offshore. Operações essas feitas com contratos de câmbio fraudulentos. Depois eu vou mostrar para vocês como são feitas essas operações.
para desviar recursos para o exterior. Vejam que quando a gente fala de sigilo bancário, é interessante também porque quando você quebra o sigilo bancário, você consegue averiguar a receita das empresas de factoring e corretoras. A receita provém de onde? Qual é a origem desses recursos? E factoring, corretoras de câmbio, são muito utilizadas aí como mecanismo de lavagem de dinheiro. São usadas nesse processo, além das empresas offshore que eu já mencionei. Voltando a falar aqui da importância do Ministério Público para o combate aos crimes financeiros, o Ministério Público faz uso do acordo de leniência, que é praticamente um acordo assinado entre o Ministério Público e a pessoa investigada, ao qual ela confirma a operação fraudulenta e através dessa confirmação ela passa a ter a pena reduzida, ou seja, ela vai ser beneficiada juridicamente por ter aceito esse acordo de leniência. E há previsão na lei também de pagamento de fiança. Então você faz uma prisão preventiva, faz todo o trabalho de inquérito, né, que tem que ser feito, e depois libera o indiciado mediante o pagamento de fiança. Então, quem evidentemente estiver participando de uma operação como esta, fique ciente que a coisa pode ficar cara. Essas fianças chegam a ser milionárias. Já vi fiança de R$1.800.000, para vocês terem uma ideia. O Ministério Público possui o núcleo de inteligência financeira, justamente com o objetivo claro de investigar os crimes financeiros. Há promotores especializados em crimes financeiros dentro do Ministério Público. E há também a opção pelo termo de ajustamento de conduta, né, uma situação até mais paliativa, uma medida até mais paliativa, para que as pessoas que eventualmente estejam tentando fazer alguma coisa errada passe a partir daquele momento a assinar o termo de ajustamento de conduta e voltar a proceder da forma correta. Nós temos algumas legislações que tratam dessa preocupação sobre crimes financeiros. Isto, de uma certa forma, vai deixar o sistema jurídico brasileiro com mais musculatura para poder combater os crimes. Falamos, por exemplo, de corrupção organizada. A corrupção organizada pode ser um crime contra a administração pública, mas também não deixa de ser um crime financeiro, porque é desvio de verbas públicas, em benefício de um grupo específico de pessoas que está promovendo o movimento da corrupção. Então, esta corrupção organizada já era uma preocupação aí dos anos 40, quando foi instituído o Código Penal no Brasil. Nós temos a Lei de Improbidade Administrativa de 1992, que vai responsabilizar os gestores públicos em relação aos recursos públicos aos quais eles administram. Então, hoje há como responsabilizar esses administradores. Nós temos a Lei das Licitações, que dá também ao gestor público uma necessidade de fazer o objeto da compra através de procedimento lógico, que são as licitações, beneficiando a sociedade através desse procedimento. E temos a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, que é uma legislação interessante porque ela passa a responsabilizar também as pessoas jurídicas. Eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso. Como ocorre o processo? A Lei Anticorrupção, ela se preocupa com a forma como os recursos públicos são desviados. E como é que esses recursos podem ser desviados? Todos estão acompanhando aí na Operação Lava Jato, mensalão, situações em que tesoureiros de campanhas políticas e demais agentes públicos fazem o ato da corrupção
ativa ou passiva, com o objetivo claro de desviar os recursos públicos. E a lei anticorrupção, ela responsabiliza a pessoa jurídica que antes dessa lei não poderia ser responsabilizada. Então, as empresas hoje, tanto nacional como estrangeiras, elas devem investir em compliance. O que é o compliance? É um investimento feito para reduzir a possibilidade do movimento da corrupção ser feito por funcionários dessas empresas. Eles devem investir em controles internos, rever processos, tudo na tentativa de mostrar à sociedade, ou eventualmente em um processo investigatório, que a empresa ela se preocupou com essas questões. Tá? Tanto a empresa nacional como a empresa estrangeira. E as pessoas envolvidas vão responder civil e administrativamente perante o Ministério Público. Nesse assunto de corrupção, nós temos compromissos internacionais também com a Convenção das Nações Unidas, com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tá? Então, essas entidades internacionais elas se preocupam também com o aspecto da corrupção. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Foreign Corrupt Practices Act e no Reino Unido, o UK Bribery Act. Voltando aqui ao Brasil, uma outra legislação que vem a beneficiar o assunto sobre combate a crimes financeiros é a Lei 7.492 de 86, mais conhecida como a Lei contra os dos crimes contra o sistema financeiro nacional, e conhecida mais como Lei do Clarim Branco. Então, eventualmente, os gestores de instituições financeiras que fizerem desvio, por exemplo, dos recursos dos correntistas para os seus familiares estarão cometendo o crime do Clarim Branco. É um crime financeiro, não deixa de ser um crime financeiro. A Lei 4.595 de 64, que criou o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional, como já mencionamos anteriormente. Nós temos a Lei 2.683 de 2012, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro. Então vejam que a lei foi criada em 2002, nós estamos em 2016 discutindo o quê? Procedimentos de lavagem na Operação Lava Jato. A lei está aí, mas as pessoas continuam a lavar dinheiro. Nesta lei está previsto o cadastro de clientes por parte das instituições financeiras, com o comunicado ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras, que é o órgão do Ministério da Fazenda, responsável em concentrar essas informações. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2014, 695 mil comunicados em instituições financeiras chegaram ao COAF. Então, o COAF, alguns casos da Operação Lava Jato foram resultados desses comunicados feitos ao COAF, de operações suspeitas e de operações atípicas por parte dos envolvidos, dos que estão respondendo ao processo ou já foram até condenados. Em 2014 foram 1.988 relatórios gerados da inteligência financeira, enviados ao COAF, e de tabela a Receita Federal já fica sabendo, o Banco Central do Brasil também, a Polícia Federal e também o Ministério Público. Portanto, o COAF é um órgão central do sistema de prevenção a combate à lavagem de dinheiro. No aspecto aí das offshores, nós temos uma legislação específica que é a Foreign Account Tax Compliance Act. Em um outro slide eu vou desenvolver comentários sobre essa legislação. Nós temos o GAF, Grupo de Ações Financeiras, que trata das políticas nacionais contra os crimes financeiros, nos procedimentos de lavagem de dinheiro e até de terrorismo. Então, o terrorismo hoje é uma preocupação internacional e esse GAF ele faz um trabalho bem interessante de forma a monitorar essas ações. E aqui terminou a explanação sobre combate à lavagem de dinheiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou preparar um novo vídeo sobre os demais exemplos de como se lava dinheiro
no Brasil, documentado aí pelas reportagens dos grandes jornais brasileiros. Fruto do trabalho de promotores do Ministério Público e da Polícia Federal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado.